Então vamos orar aí. Pastor Gilmar, por favor, ora aí e Gessé, em seguida, inicia aí o momento aí de conclusão da palestra, o tempo proposto. Os irmãos estão me ouvindo? Ouvindo? Sim. Ok, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tarde de hoje, pela oportunidade de estarmos juntos com os irmãos, aprendendo a respeito da tua palavra sobre a diaconia e conhecendo novos irmãos, e agradecidos pelo ministério desses amados que têm dedicado suas vidas ao serviço sagrado, no cuidado para com o seu semelhante, em tempos tão difíceis, em tempos, ó Deus, de tanto sofrimento psíquico, em tanta depressão e ansiedade, tantos transtornos dominando a população. Nós te agradecemos pela vida desses irmãos que têm cuidado das pessoas. Pai, em Cristo Jesus, nós pedimos, fortaleça-os no dia a dia, enquanto eles estão cuidando das pessoas. Seja o Senhor, por graça e misericórdia, a cuidar de cada um deles, dos seus familiares. Nós rogamos em Cristo Jesus. Muito obrigado pela vida do pastor Gessé, pela palavra ministrada até aqui. Que o Senhor continue fazendo uso do teu filho para nos instruir de acordo com a tua palavra. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Meus queridos, antes de retomar aí, só avisando que ao final esse estudo ele estará sendo disponibilizado nos e-mails dos irmãos, o CAIS irá encaminhar os estudos para os irmãos, tá bom? E também ao final eu vou deixar pelo menos uns 10 minutinhos, acho que é suficiente, para nós interagirmos um pouco, falar um pouco da experiência, de como foi essa questão do seu diaconato, como você enxerga o diaconato, como você encara o seu ministério de diaconia, à luz da palavra. Então, ao finalzinho, eu irei deixar aí esse tempo aí, só para saber, está todo mundo me ouvindo? Que o meu congelou aqui de novo. Não, tá tudo bem. Vendo e ouvindo você. Então tá. Beleza, para mim está tudo congelado, mas eu vou seguir, qualquer coisa é só avisar, tá? Eu ouço e aí eu paro, tá bom? Bom, meus queridos, nós vimos a respeito do diaconato, que o diaconato ele aconteceu pela expansão da própria igreja, uma necessidade, a exemplo da nossa casa, né? Como quando os filhos vêm, algumas coisas elas precisam ser ajustadas, organizadas, e o Senhor Deus concedeu esse ministério, esse dom à igreja, que são os diáconos. Nós vimos também que o ministério ou o dom do diaconato, ele deve ser exercido com amor à luz de Corinto, né? 1 Coríntios ali 12, início de Corinto 13, que todo dom dado pelo Senhor Deus, se ele não for feito por amor, de nada vale. Não adianta você ficar aí 30, 40, 50 anos no diaconato, se ele não for feito por amor, esse seu ministério no dia do Senhor Deus, ele queimará com uma palha. Então não tem essas, não existirá no futuro, tá certo? E hoje eu quero, e agora nessa segunda parte, eu quero mais uma vez dar continuidade naquilo que eu entendo como ministério ou dom. Eu sempre gosto de utilizar o dom da diaconia. Os diáconos, eles são muito importantes para a igreja. Uma igreja ela não funciona sem eles. Aliás, a nossa própria Constituição assim determina que é necessário para a organização de uma igreja que haja pastores, presbíteros e diáconos para o bom andamento do serviço do povo do Senhor, nosso Deus. Então, como nós aprendemos na nossa primeira palestra, à luz de Atos, não há ministério maior ou ministério maior, mas que cada um exerça o seu ministério conforme o Senhor Deus nos deu.
Então, um ministério diaconal, ele é de extrema importância. Algumas pessoas brincam, e nesse ponto eu sou um pouco mais conservador nesse sentido, que algumas pessoas brincam dizendo: diácono é só para tirar bêbado e expulsar cachorro da igreja. Bom, quando nós utilizamos isso daí, nós estamos brincando, inclusive, com a palavra do Senhor nosso Deus, que creio eu que o dom, o ministério diaconal, ele é muito sério, muito mais do que isso, né? Porque tirar um bêbado e um cachorro da igreja, isso é serviço de qualquer membro para o bom andamento. O ministério dos irmãos é muito, muito mais profundo do que possamos imaginar. E é gratificante ver irmãos servindo ao Senhor. Os diáconos servem em todo o tempo. Quando a igreja está reunida, seja em serviços materiais ou em serviços espirituais. Então, o diácono está o tempo todo em serviço, como um bom soldado que não arreda o pé do seu posto. O diácono ele tem que estar sempre atento. Porque a igreja do Senhor, ela está o tempo todo atuando. Né? Nós somos uma igreja militante. Né? A igreja do Senhor, ela não está agindo tão somente no domingo, mas ela está durante a semana inteira trabalhando. E, nesse ponto, o diácono também está ali a serviço do povo do Senhor, nosso Deus. Por isso, o diácono ele tem que estar o tempo todo a posto. Como disse, já faleceu o pastor Frederico Orr, não sei quantos aqui conheceram, o pastor Batista de Manaus. Ele sempre dizia que dormia de botas. E alguns irmãos não entendiam o significado dessa palavra. Dormir de botas é estar sempre pronto para o serviço. Então, um diácono ele tem que ter essa visão. Ele tem que dormir de botas. Porque quando chamado para o serviço do povo do Senhor Deus, ele tem que estar a posto, ele tem que estar pronto. E essa pandemia demonstrou isso de maneira muito clara. Muitos irmãos de madrugada, muitos irmãos durante a semana, muitos irmãos em horários até comercial, né, solicitaram a ajuda dos diáconos, e os diáconos prontamente, como bom soldado do rei, eles foram a serviço e estiveram lá. Então, meus queridos, o diácono é esse. É o irmão que dorme de botas. Quando chamado, estou aqui, Senhor. O diácono, eles ajudam no serviço cotidiano do reino. Né? Gente, é lindo ver isso. Se nós enxergássemos o ministério, o dom diaconal desta forma, muita coisa mudaria. O diácono ajuda no serviço cotidiano do reino de Deus. O diácono não é aquele apenas que serve a igreja. O diácono não é aquele que está ali no portão da igreja. Mas o diácono é aquele que está sempre pronto para servir o reino do nosso amado, o amado de nossa alma. Aquele que se deu por nós. Então, o diácono é esse soldado, é essa pessoa, é esse servo que está sempre em prontidão para os filhos, as ovelhas do nosso pastor bendito. Servir deve ser um desejo de todo crente. Mas a alguns, o Senhor Deus concedeu dons, e eu vou voltar a esse ponto. Então, todos nós devemos servir. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, o Senhor concedeu dons a alguns homens para que esse ministério fosse evidente. E isso se chama diaconia. Cada crente deve procurar com insistência entender quais os dons espirituais que Deus lhe deu e que em esfera de serviço Deus quer que ele trabalhe.
Ser diácono é exercer com fidelidade e alegria o dom que Deus lhe deu. Logo, é necessário, antes de tudo, ter recebido de Deus este dom. Meus queridos, não pense que esta alegria virá depois de ser eleito. Não pense que este dom virá depois de ser eleito. Antes, o Senhor Deus concede dons. É isso que nós vemos lá em Atos. Escolhei dentre vós homens. Aí tem toda aquela qualificação. O Senhor Deus concedeu esse dom a estes homens. A igreja percebeu e os apóstolos ordenaram. Então, ser diácono é exercer com alegria o dom que Deus te deu. E repetindo a frase, né, não pense que este dom virá depois da eleição. Pelo contrário, porque se você não tem esse dom, o seu ministério ele é pesado. E eu não sei quantos que estão nos ouvindo isso hoje têm sentindo esse peso. Eu não estou dizendo que o ministério, seja ele pastoral, seja ele de presbítero, seja ele de diácono, não seja um ministério árduo. Todo ministério é árduo. Mas aqueles que recebem o dom, o chamado para este serviço, como nós vimos, e vamos olhar aqui de novo lá em 1 Timóteo, a todos aqueles que exercerem com fidelidade o seu dom, receberá do Senhor Deus fé para suportar todas essas coisas. Por isso, meus queridos, a necessidade de entendermos o ministério como um dom. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 28, diz assim: a uns estabelecer Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Aqui nós percebemos neste texto especificamente o dom diaconal para a igreja na palavra socorro, que são atos de misericórdia, não é? É aquele que socorre a igreja, é aquele que, semelhantemente a Cristo, vem ao encontro para socorrer o necessitado. Ainda, em Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao verso de número 8, diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. E o que exerce misericórdia com alegria. Cada dom o Senhor Deus dá, e cada dom deve ser exercido conforme a porção que Deus nos dá. Como ele mesmo diz, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazer. E ao que exerce misericórdia, ao diácono, faça com alegria. Esse ministério não pode ser um peso, meu querido, para a sua vida. Esse ministério tem que ser um ministério alegre, exuberante, porque ele foi dado pelo Senhor Deus. Por ser um dom, esse ministério difere de cargo. Pois o cargo é somente uma obrigação. No cargo, o ocupante é temporário. Ele era escolhido por uma determinação humana. O dom, ele é fornecido pelo Senhor Deus. Por isso, meu querido, entenda que você não está exercendo um cargo de diácono. Você está exercendo um ministério diaconal. Porque cargo é dado por homens e recebido por homens. Mas ministério diaconal é dado pelo Senhor e recebido a homens segundo o seu coração. Então você tem que ter essa visão do seu ministério do seu ministério diaconal como um dom do Senhor para a sua vida e não um cargo tão somente.
Deus chama o diácono para exercer uma obra que ele planejou. E aí sim, voltemos para 1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 8. Então, Deus chama o diácono para exercer uma obra que ele planejou. Não é invenção humana. Ouvimos isso muito bem pelo reverendo, o nosso presidente Roberto Brasileiro. É o Senhor Deus quem concedeu, houve a necessidade, nós devemos nos colocar. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Semelhantemente. Por que semelhantemente? A mesma medida que foi dada aos presbíteros e pastores nesse contexto anterior, que vai do verso 1 ao verso de número 7, nós não iremos ler todas as atribuições dadas a eles, aos pastores e presbíteros, também compete a nós. Compete a nós. Não é? E aí o texto continua dizendo, semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, nós já tratamos deste assunto na primeira palestra, né? Aqui a palavra do Senhor Deus não está abrindo uma concessão para o ministério diaconal feminino, mas o Senhor Deus está colocando aqui as atribuições do ministério diaconal. Dentre eles, a esposa deve fazer parte, tá certo? Da mesma forma quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. E aí, meus queridos, nós vamos observar que ele deve pastorear a sua casa. Essa é a sua primeira igreja. Esse é o seu primeiro rebanho. Antes de pastorear o povo do Senhor Deus, lá na igreja, em primeiro lugar, esse diácono ele tem que pastorear a sua casa, ele tem que ter filhos crentes, que não sejam dissolutos, como nós falamos a respeito ali do contexto anterior de Timóteo, dado aos pastores e presbíteros. Semelhantemente, os diáconos devem ter esta vida, essa vitrine. E você, meu querido, deve, à luz da palavra do Senhor, nosso Deus, pastorear a sua casa em primeiro lugar. Porque essa é a obrigação que o Senhor Deus confere a nós. E há muitos lares de diáconos destruídos, porque eles se dedicam tanto à sua igreja, e se esquece da sua casa. Por isso a recomendação aqui do Senhor nosso, Senhor da igreja. É o Senhor da igreja quem está dizendo, não sou eu. Mas o Senhor da igreja está nos ensinando como devemos exercer o nosso ministério na igreja e em casa. Como nós podemos perceber, né, no versículo de número 7, eu não vou entrar no contexto anterior que os irmãos já conhecem muito bem. 1 Timóteo 3, versículo de número 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do inimigo. É exemplo dentro, exemplo fora. É pastorear a sua casa, é cuidar da sua esposa, aqueles que são casados, e aqueles que têm filhos. Meus queridos, como isso é profundo. Eu sei que é um assunto que por vezes traz até um certo constrangimento, mas a palavra do Senhor Deus ela nos constrange mesmo, porque somos pecadores.
Pastoreie a sua casa, meu querido. Cuide primeiro dos seus. Cuide da sua vida. Pois aí vem a questão, versículo de número 12 de 1 Timóteo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Isso aqui não é concessão, meu irmão. Isso aqui é ordem. Da mesma forma como nós vimos lá em Atos, que eles devem ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé. Aqui em Timóteo não há diferença. Você deve pastorear a sua casa. Você deve cuidar dos seus filhos, deve ensiná-los a obedecer à lei do Senhor, a amar ao Senhor. Esses filhos devem ser crentes, porque do contrário, esse ministério ele trará problemas para você e para a igreja. Porque se exercermos bem a ordem do Senhor da igreja, e aí vem o versículo de número 13 de 1 Timóteo, pois os que desempenharem bem o diaconato, é claro que Paulo está falando aqui a respeito de tudo aquilo que ele tinha dito, de como ele deveria viver, de como ele deveria ser, de como ele deveria se comportar, de como deveria ser a sua casa. Esses que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Depois de falar sobre as qualidades necessárias para um pastor, o apóstolo Paulo agora vai falar também das qualidades de um diácono. E como nós já vimos, não é? No versículo de número 8, é necessário que ele seja respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sorte da ganância. Ele tem que ser responsável. O diácono deve ser alguém cujo caráter como servo de Deus é notável pelo seu comportamento sério, pela confiança que os outros têm nele. É isso que ele está dizendo aqui. Ele tem que ser respeitável. Está falando de caráter, meu irmão. O Senhor da igreja, o santo amado de nossas almas, ele está falando sobre caráter cristão. Assim como nós exigimos dos nossos pastores, e tem que ser porque é servo do Senhor. Assim como nós exigimos dos nossos presbíteros, e tem que ser porque é servo do Senhor. Assim também o Senhor da igreja exige do diácono, porque somos servos dele. É de caráter que estamos falando aqui. De uma só palavra, que está intimamente ligado ao caráter de responsável. Como ele diz, de uma só palavra, o diácono deve ser convicto daquilo que fala, sem segundas intenções, sem palavras dúbias. Ele deve ser honesto. Ele deve ser alguém que não muda de opinião conforme a situação. Mas como nós vimos lá em Atos, ele é cheio do Espírito Santo, em outras palavras, ele é cheio da palavra de Cristo. Por isso a sua palavra é única e ele não muda conforme as circunstâncias. Ele não pende, mas ele é fiel. Os queridos, isso é muito sério no ministério diaconal. Percebam, e eu quero trazer essa palavra hoje na nossa segunda parte, sobre a seriedade que o Senhor da igreja trata esse ministério. Isso é sério. Ele não pode ser homem de duas palavras. É como eu disse na primeira, a sua palavra tem que ser sim com peso de sim, e não com peso de não.
e o que passar disso vem do maligno. Não são as circunstâncias que movem as nossas palavras ou nossas opiniões, mas é a palavra do Senhor Deus, que é a única regra de fé e prática daquilo que falamos, daquilo que pensamos e daquilo que agimos. Esse deve ser o diácono. Por isso creio eu ser um dom dado pelo Senhor Deus. Porque se não for um dom dado pelo Senhor Deus, aqueles que exercerem sentirão um peso muito grande, além do que esse ministério já carrega. O próximo ponto, ainda no versículo de número 8, ele diz: não cobiçoso de sorte da ganância. O trabalho do diácono talvez o coloque em contato com o dinheiro da igreja. Nós sabemos disso porque a nossa Constituição assim o afirma. Vocês são responsáveis pelo dinheiro da igreja. Vocês são responsáveis pelo dinheiro da viúva. Vocês são responsáveis pelo dinheiro do órfão. Por isso, a palavra do Senhor Deus diz que essa pessoa ela tem que estar com um coração, um caráter de vida num coração que deve preservar a ganância, não ter a ganância. Porque vocês mexerão com dinheiro. Ele deve ser alguém que não caia em tentação na riqueza. Porque, como diz a palavra, muitos, tentados pelas riquezas, abandonaram a fé. Meus queridos, o que o Senhor da igreja está dizendo aqui é, meus queridos irmãos, o que vocês puderem guardar, guardem o coração, porque deles procede as fontes das águas da vida. Guarde o coração contra a corrupção da riqueza. Então, o diácono é aquele que vive, como diz Calvino, de maneira fulgral, simples. Você pode ser rico, isso não, a questão aqui não é essa, mas é o coração contra a riqueza. Se o seu desejo era enriquecer, meus queridos, a palavra do Senhor Deus ela nos ensina que o coração do diácono não pode ser de sorte da ganância. E quem está dizendo isso não sou eu. É o Senhor da igreja. Por isso creio eu ser um dom e não um cargo. Por isso creio eu que aqueles que exercem esse ministério têm que ter o entendimento de que o Senhor o chamou para isso. De que o Senhor o condicionou para isso. E pelo seu Espírito ele lhe dará força para vencer todas essas tentações. É o que Timóteo nos ensina. Alcançará proeminência e justa fé. O Senhor te capacitará a conduzir a sua casa com sabedoria, a conduzir a sua vida com sabedoria, a guardar o seu coração no Senhor nosso Deus. No versículo de número 9 ainda, de Timóteo, ele diz, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Paulo refere-se ao Evangelho como o ministério da fé. O diácono deve ser alguém que tenha consciência limpa com respeito ao Evangelho. Ou seja, um servo fiel de acordo com a palavra de Cristo. Nós somos presbiterianos. E aí eu vou trazer a brasa para a nossa sardinha. Um diácono, ele tem que ter boa doutrina. Ele tem que conhecer a doutrina que está inserida na palavra do Senhor Deus. E é essa palavra que o apóstolo Paulo está nos ensinando assim, conservando o ministério da fé, ou seja, o evangelho da graça, com consciência limpa, sendo fiel. Sendo fiel. Fiel a quem? Ao meu coração não, porque ele é enganoso. Mas o diácono é aquele que é fiel à palavra de Cristo. É aquilo que nós aprendemos anteriormente de uma só palavra. Percebam, meus queridos, que esse ministério ele é muito mais profundo. É uma responsabilidade muito grande.
O Senhor nos concede este dom. E vocês foram privilegiados. Fui escolhidos pelo Senhor e escolhidos pela igreja para serem estes homens. Versículo de número 12, 11 e 12 de 1 Timóteo, ele diz, aí eu já falei sobre isso, a respeito da sua própria casa. Quem vai servir a igreja deve ser alguém que provou o seu serviço na sua própria casa, meus queridos. Quando nós formos elegermos, escolhermos diáconos, não olhe tão somente porque aquela pessoa, puxa, aquele irmão lá, ele serve bem. Olhe para a sua casa, olhe para a casa dele, olhe para a esposa dele, olhe para o filho dele. Porque esse ministério é para o serviço do Senhor da igreja, não é para a nossa igreja. Por isso, a preocupação do apóstolo Paulo aqui e na seriedade desse ministério. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Isso deve estar estampado na testa daquele que nós escolheremos para o exercício desse ministério no corpo de Cristo. Isso é sério, meus queridos. Eu sei, como tenho falado, este é um assunto por vezes delicado. Mas quem diz não sou eu, é o Senhor da igreja, e a Ele nós devemos ser fiéis. É claro, e como eu falei, eu queria deixar um tempo aí para nós conversarmos um pouco. É claro que eu não poderia terminar essa palavra sem fazer uma aplicação de Cristo em nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos a abrir lá no Evangelho de João, capítulo de número 1. E nós iremos ler do verso 1 até o verso de número 17. Porque eu creio que aqui está o ministério da diaconia. Porque Cristo é o diácono por excelência. E a semelhança dele nós devemos fazer. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus, e essa é uma aplicação de Cristo na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, o amou até o fim. Lembra? Nós falamos sobre isso, ministérios do diácono tem que ser feito por amor. Meus irmãos, é a Cristo. É Cristo que vocês estão levando. É Cristo que deve ser visto através de vocês. Pastor, pode repetir o texto? Posso. Primeiro, João, Evangelho de João, capítulo de número 13. Obrigado. A partir do versículo de número 1 até o versículo de número 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, o amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugando-lhes com a toalha que estava cingindo. Aproximando-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço,
Não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Pois foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. A partir de João, capítulo 13, versículo de número 1, até João, capítulo 17, versículo de número 26, encontramos a narrativa da noite, das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de se entregar voluntariamente à morte. Quando observamos o relato dessa narrativa, percebemos que João descreve o ambiente de um jantar íntimo, um jantar em que Jesus e seus discípulos antecipam a comemoração da Páscoa, uma vez que Jesus sabia que no dia seguinte, na sexta-feira, ele mesmo seria entregue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por ser uma casa emprestada, provavelmente os discípulos que prepararam a Páscoa esqueceram de providenciar ou definir quem faria a lavagem dos pés de todos os participantes. Uma função dada ao mais desprezível escravo daquela casa. Mas é interessante que quem tomou essa iniciativa foi Cristo. Ele mesmo fez esse papel de escravo, de servo, e lavou aos pés dos discípulos. O ministério de Cristo sempre foi o de servo. O ministério de Cristo sempre foi do diácono obediente, do servo sofredor. O ministério de Cristo sempre foi a semelhança de vocês, aquele que serve. Versículo de número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Aqui temos o registro inspirado no amor de Cristo pelos seus discípulos. É um amor duradouro, permanente e eterno. Aqueles que são amados por Ele são amados até o fim. O amor de Cristo por nós é diferente do amor do mundo, que é efêmero, é vacilante e é frágil. O amor de Cristo é perfeito e duradouro. Cristo mostra por meio deste sinal visível o amor que deve ser exercido por vocês aos seus filhos. É assim que vocês devem exercer o seu ministério. Deve amar essas ovelhas, essas ovelhinhas de Cristo até o fim. Meus irmãos, percebam que o ministério de vocês é semelhante ao de Cristo. Do versículo 2 ao versículo de número 4, Jesus tinha pleno conhecimento do que estava acontecendo. Jesus sabia, inclusive, a respeito de Judas ali, que o trairia. Por isso, meus queridos, eu sei o quanto é difícil o ministério de um diácono. Mas olhem para Cristo.
como diácono por excelência, que lavou aos pés, inclusive, de Judas. Inclusive de Judas. Sirva até aquele que vos odeia. Sirva até aquele que vos trai. Sirva até aquele que caluneia a respeito de vós. Porque a exemplo de Cristo nós devemos fazer. Não estamos servindo a estas pessoas, como diz o próprio texto, Cristo servia ao Pai. Se aquele que é mestre por excelência em tudo deu-nos exemplo, então, meus queridos, tomemos isso sobre nossas vidas. E eu quero encerrar lendo Filipenses, capítulo de número 2, do verso 5 ao verso de número 11, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual ao Deus, ou seja, ele não tomou isso para si. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, de diácono, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fazendo a aplicação desse texto com aquele que nós lemos lá em Timóteo, aqueles que exercerem bem o seu ministério, receberá proeminência e fé. Perceba aqui que o Pai exaltou, pois ele foi fiel. E foi fiel até o fim. Amou até o fim. Meus queridos diáconos, sejam como Cristo. Sirva essas ovelhas. Sirva esses irmãos. E faça isso por amor, com amor, àquele que nos arregimentou. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa vida e aumente-nos a nossa fé. Eu irei orar, encerrando esse momento, e teremos aí pelo menos mais uns 15 minutos, creio eu. É isso, reverendo Mariano, ou não? Uns 10 minutos? Vai ter que abrir ali. Está no horário. A gente está aí no horário agora, 16h20 era o intervalo, né? Ah, tá. Então passemos. 16h40. Vai? Tá, então vamos orar. Se tiver alguma participação, você pode pedir aí. Se alguém queira participar aí, você fica à vontade. Ok, muito obrigado, reverendo. Muito obrigado mesmo. Então, meus queridos diáconos, eu quero deixar essa palavra para vocês. É um dom. E esse dom não deve ser um peso. E a semelhança de Cristo vocês devem viver, servindo até os nossos inimigos, para a glória daquele que nos arregimentou. Que o Senhor Deus nos abençoe. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, que nos exorta, porque ela revela o nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, ela também conforta, porque neste coração habita o Espírito da verdade. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui neste momento, em comunhão uns com os outros, mesmo à distância, mas sendo pastoreado pelo nosso pastor, pelo nosso diácono, por aquele que é rei, profeta e sacerdote, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós te oramos, para a glória dele. Amém. Meus queridos, eu vou abrir. Olha aí, Tem aí pelo menos 2 ou 3 pessoas que queiram falar, tentar ser resumidos aí no assunto. Tá bom? E aí senhor organizador, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, se for direcionado ao pastor Gessé também, direto a ele, se for ele.
Reverendo Gessé, o senhor está me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. Irmãos, graça e paz para com todos. É um prazer estar com vocês. Eu vou dizer o contexto. O contexto, irmão, é o problema entre tempo e primazia do serviço ao Senhor Jesus. Então, a minha pergunta é: que reflexões um varão deve fazer antes de aceitar a candidatura? Porque uma vez eleito, ele tem um serviço. E aí começa a vir os problemas. Não posso porque eu trabalho, não posso porque eu estudo, não posso por causa de problemas da minha casa. Ou seja, como é que vai administrar isso? Em diversas juntas há esse problema. A empolgação pelo aceite da candidatura, a empolgação pela eleição e depois diversos motivos para a evasão do serviço. O senhor entendeu a minha colocação? Sim. Tempo, Obrigado, irmão. né? Pelo que eu entendi, é a questão do tempo e das obrigações, certo? Exato. Bom, em primeiro E lugar... qual reflexões? Tá. E que reflexões deve o varão fazer antes de aceitar a candidatura para não cair nesse problema? Em primeiro lugar, creio eu, essa é a minha forma de ver o ministério diaconal. Primeira coisa, essa pessoa ela tem que saber se ela tem um dom, se ela recebeu do Senhor Deus esse dom. Eu vou dar um exemplo um pouco pequeno. Eu não sei tocar instrumento nenhum na minha vida, nada. Mal sei assoviar. Então eu não posso assumir o ministério de louvor, mesmo com tanta vontade que eu tenho de tocar. Então esse homem, ele deve, em primeiro lugar, saber se o Senhor Deus o chamou para esse ministério. Primeira coisa. Em segundo lugar, ele deve saber se esse ministério não atrapalhará o seu ministério na sua casa. Porque eu sei das demandas que a igreja traz sobre um diácono, e são grandes, né? Porque às vezes o diácono ele se dedica muito tempo à igreja e menos tempo na sua casa, trazendo conflitos. Então, esse chamado, esse dom, ele deve ser primeiramente refletido dentro da sua casa e cooperado com a igreja. E a terceira coisa é a disposição de servir. Porque, às vezes, alguns diáconos que não têm o dom, e por isso que eu trabalho muito a respeito desse posicionamento, que não têm o dom, esse ministério se torna pesado, cansativo, causticante, enjoado. Ele não vê a hora de terminar o seu tempo e nunca mais entrar numa dessa. Então, por isso, meu querido, creio eu que a primeira coisa, antes de você entrar no ministério, é orar. Senhor Deus, o meu coração arde pelo serviço. Arde profundamente, mas todos têm que arder. Senhor Deus, o meu coração arde, mas esse é um dom que o Senhor Deus me deu. E antes de dar uma resposta à igreja, essa resposta tem que vir do Senhor. Ela tem que vir do Senhor, para que ele possa ter paz. E porque o ministério de Cristo, como eu encerrei a palestra de hoje, ele não foi um ministério fácil, ele não tinha onde dormir, ele passava noites em claros. Eram pessoas, entre aspas, não é? Lhe procurando 24 horas por dia, mas ele sabia que aquele era o ministério na qual o Pai lhe confiou e ele fazia em alegria. Então, eu não sei se eu lhe ajudei, mas eu sempre falo aqui aos meus diáconos, o Senhor Deus te chamou para essa obra. Nós experimentamos eles antes. Nós colocamos esses diáconos aqui na nossa igreja pelo menos 1 ano sem ordenação, sem eleição, sem nada. Eles ficarão experimentados durante 1 ano a serviço da igreja. E ao final deste ano, nós os chamamos e falamos, é isso que você quer na sua vida? É esse o chamado que Deus te deu? E aí sim, ele, depois de experimentado, ele diz, o Senhor me chamou para essa obra. E ele saberá o peso. Então, hoje, não vou dizer que não há desistência, porque há desistência, mas são poucas. Espero ter lhe ajudado, meu querido. Excelente, reverendo. Muito obrigado. De Brasília, reverendo, poderia fazer uma pergunta?
É só questão do horário aí. É só perguntar para o chefe, se o chefe permitir, estamos dentro. Sim. Gostaria de saber se eu estou autorizado pelo reverendo Mariano a fazer a pergunta. Eu acho que ainda temos, a gente escolhe aí. Meu querido, porque eu estou sem microfone, manda ver. Tá, sim, reverendo. No início do curso aí, vou usar aquele velho ditado, mexeu na ferida. Eu sou diácono, presidente na Igreja Presbiteriana Shalom, no Gama, Distrito Federal. E nós fomos eleitos 7 diáconos, e hoje a igreja tem apenas 3. E ainda tem aquele que cumpre escala de serviço, ou seja, em um culto ele está presente, no outro não. Eu, como presidente, eu estou me desdobrando para fazer trabalho de 7 diáconos. Está muito difícil. E, na realidade, a minha pergunta é o seguinte: como eu deveria fazer? Dirigir ao reverendo, como eu devo fazer para, vamos dizer, para alcançar êxito, porque eu vejo as necessidades da igreja, da obra de Deus ficando para trás, porque eu não estou conseguindo fazer tudo que é preciso fazer. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber se essas igrejas elas são muito ativistas, porque o ativismo ela mata um diácono. Né? São programações em cima de programações, programações em cima de programações, e não dá tempo ao diácono se tornando um peso. E como eu não conheço a sua igreja, eu tenho liberdade para falar sobre isso. Você precisa avaliar, primeiro, se é uma igreja muito ativista, fazendo com que a gente esmague a cana quebrada. O cansaço, ele chega. Em primeiro lugar. Segundo lugar, você deve, com honestidade, conversar com esses diáconos a respeito do seu ministério. Porque eu vou trabalhar na mesma tecla, porque é a minha linha de pensamento teológico, porque se esse irmão recebeu um cargo, ele não vai suportar. A melhor coisa que ele faz é sair, como já fizemos aqui. Aqui tem alguns irmãos que, com ordenados, trabalhando, e nós percebemos isso, conversamos com ele, e ele mesmo pediu para sair. Porque quando nós colocamos alguém que não tem esse dom e recebe somente o cargo de diácono, ele mais atrapalha do que ajuda. E eu não estou falando mal do irmão. É porque ele está em um lugar no qual não recebeu esse chamado. O dom dele é em outro canto. Procura outro canto para servir o Senhor Deus lá. Então eu creio, meu irmão, que você pode fazer isso, conversar com ele, meu irmão. O Senhor Deus lhe chamou para esse ministério? Aí ele, não, pastor. Então, a melhor coisa que faz é ele sair. Porque está sendo pesado para você. Está sendo pesado para outros irmãos. E eu não sei se eu entendi a sua pergunta no começo, que ele está num domingo e no outro. Eu não sei se ele falta os cultos. Se falta os cultos, aí é pior ainda. Né? Porque ele está desobedecendo a santa convocação do Senhor, que é o dia do Senhor, onde todo crente deve estar lá. Um diácono não pode ir para a igreja somente no dia da sua escala, porque ele tem que entender, além de diácono, ele é crente, não é? Então, se esse diácono está exercendo isso daí, das duas, uma, ou ele não tem o dom, ou, meu querido, você precisa tomar ele para si, como fez Barnabé a João Paulo, e instruí-lo novamente, caminhar com ele. Tá bom? Não sei se também se eu te ajudei. Reverendo, ele na realidade é porque ele trabalha, né? Então ele assume a escala de um mês trabalha ímpar e no outro mês trabalha par. Então quando ele falta à igreja é porque ele está trabalhando. Então aí é justificado. Então não há nenhum problema nem de dom e nem de desobediência, é trabalho. Né? Talvez o que vocês poderiam fazer é ter mais eleições, mais pessoas. Né? E observe, gente, observe, se há uma necessidade, eu creio sinceramente que o Senhor Deus vai levantar homens. Eu creio nisso, porque Ele é o Senhor da igreja. Cabe a nós a orar para que o Senhor da seara envie trabalhadores.
Então, ore para que o Senhor levante homens para esse ministério.